Bem, eu achei por bem realizar uma apresentação em uma peça de plástico para vocês entenderem melhor qual o procedimento que vai ser feito nessa paciente, com vários vídeos a seguir, né? Nós vamos abordar aqui a vértebra de L4, que é exatamente essa aqui, região de L4 e L5. Entre uma vértebra e outra, nós temos o que? Uma raiz espinhal. E aqui na frente nós temos o disco intervertebral. Para esse caso que nós vamos abordar hoje, nós vamos conversar hoje, o que acontece é que esta articulação aqui, olha, que é o processo articular, que a gente chama de paraarticular, que a gente chama também de SAP, S-A-P, ao longo da vida, isso aqui em algumas pessoas vai se degenerando, ou seja, acontece um fenômeno chamado artrose. E naturalmente, à medida que a artrose avança com a idade, ela começa a diminuir o espaço por onde transita esse nervo aqui representado em amarelo. E muitas das vezes, nessa situação da artrose degenerativa, ela é incrementada pela hérnia de disco, que é justamente uma substância gelatinosa que sai de dentro dessa região transparente e vai aumentar mais ainda o grau de compressão à raiz nervosa. Mas esse caso que nós vamos operar hoje, através de uma cirurgia endoscópica, ele realizou um procedimento cirúrgico há muitos e muitos anos atrás, que foi uma artrodese da coluna, ou seja, se soldou esse bloco vertebral da vértebra de L4, de L5 e da vértebra de S1, que é essa última aqui embaixo. Mas ao lado disso tudo, continuou a existir uma alteração degenerativa, que é a artrose, em que essa estrutura óssea, essa cartilagem, essa articulação invadiu esse nervo de maneira tão intensa que essa pessoa deixou de andar. Então a nossa proposta será a introdução de uma broca, que nós vamos colocar exatamente no sentido da caneta, vamos abrir esse espaço, e no segundo tempo, depois de realizada essa abertura do forame vertebral, pode aproximar um pouquinho pra gente, aí, depois da abertura desse canal vertebral, nós vamos introduzir um endoscópio para retirar, ou para acabar de retirar esse processo articular, que a gente chama de paraarticular ou SAP. Porque senão a cirurgia iria ficar muito demorada. Daí nossa decisão de realizarmos a cirurgia em 2 tempos. Primeiro, abrimos o espaço e depois, com a broca, retiramos o que restou do processo articular. Ok? Bem, estamos diante aqui de um caso extremamente interessante. Um paciente, quantos anos tem, Eduardo? 62 anos de idade, que já foi submetido há alguns anos a uma artrodese de coluna vertebral, em que posteriormente fez uma segunda cirurgia, retirou todo o material e restou um parafuso ali, tá vendo? Aquele parafuso, na realidade, não interfere em nada com a sintomatologia dele. Sim. A sintomatologia é uma compressão da raiz de L4, L5, devido a uma hipertrofia do processo articular. Ou seja, a raiz que sai embaixo daquele parafuso está extremamente angustiada, ou seja, comprimida por uma estrutura óssea. Então nós estamos realizando nesse momento um estudo radiológico para identificarmos o posicionamento correto do fio guia, que é por onde tudo vai acontecer, né? Então é muito importante garantirmos nesse momento o bom posicionamento do fio, através da radiografia em AP e perfil, e daí nós começamos a cirurgia no próximo vídeo. Bem, estamos no ponto em que já posicionamos o fio guia, encontramos a posição ideal e toda a cirurgia agora vai se voltar em torno daquele fio na tela do raio-x. À esquerda é a radiografia de frente da vértebra e à direita a radiografia em perfil. O ponto é exatamente aquele ali, estão vendo? A raiz espinhal que sai entre essas duas vértebras de L4, a vértebra acima, e L5, a vértebra de baixo, sai imediatamente abaixo daquele parafuso. A ideia é nós aumentarmos o buraco de saída do nervo para que melhore a sintomatologia do paciente. Em que nós estamos abrindo o forame vertebral, tá vendo? Observe a imagem à esquerda em AP e à direita em perfil. Como temos garantido que foi aberto já o forame vertebral, agora nós vamos dar continuidade na introdução de um aparelho óptico chamado endoscópio, para identificarmos o que restou
do processo articular para a retirada por vídeo. Lá parece na reta aqui, ó. Aí, parece? Bem, aqui estamos num outro tempo da cirurgia. Nós retiramos aquelas brocas que nós fomos aumentando do número pequeno até um número maior. Abrimos o forame vertebral. Agora, através da ótica, da endoscopia, nós estamos retirando a ponta da articulação que está comprimindo a raiz espinhal do lado de lá dessa muralha. Então vai se debastando com essa broquinha de 3 milímetros de diâmetro até nós chegarmos do outro lado e garantirmos que a raiz descendente está completamente livre. Bem, chegamos ao final da cirurgia. Para demonstrar a vocês, nós temos dentro de um canal que é o forame vertebral. Isso aqui é uma muralha de osso que estava desde a região externa da vértebra e nós vamos agora penetrar com a ótica para vocês enxergarem o tamanho e a profundidade desse canal. Nós estamos entrando aqui dentro do canal, tá vendo? Isso tudo aqui é osso que foi retirado. Lá no fundo, nós temos uma peçazinha de plástico que chama-se espaçador, que foi um elemento da primeira cirurgia para manter o forame aberto, que não foi suficiente e, por sua vez, a estrutura nervosa aqui atrás foi comprimida por toda essa muralha de osso que foi retirada. Foi um procedimento realmente bastante trabalhoso, porque foram 2 tempos. O primeiro tempo, que foi aquela fresa para abrirmos o buraco, e depois, pela endoscopia, nós chegamos a liberar a raiz transeunte. E aqui embaixo, tá vendo? Aqui nós temos um nervo chamado raiz emergente. Isso aqui é uma raiz espinhal. Né? Bota o dedo aí. Isso aqui é a raiz aqui, tá vendo aqui, olha? Isso aqui é a raiz espinhal descendo de dentro do forame, saindo da coluna vertebral em direção à formação do plexo braquial. Vai participar com a formação do plexo lombar. Tá vendo?